Tem uma história que eu vi, acho que você contou no seu Instagram, que eu acho, você falando do seu irmão. Aham. E aí eu queria a gente falar disso, das diferentes formas de ensino, ou das diferentes formas da gente aprender coisas. Tá. Não necessariamente eu preciso chegar numa escola de 7 a meio-dia, de 1 às 18. A forma de educação no Brasil também acho que precisa um pouco de adaptar ao que a gente vive hoje, né? Assim, e esse desafio na escola pública eu acho que é mais desafiador ainda, né? Porque a gente mexe com muito de tecnologia também. E é um pouco precário isso no ensino público brasileiro. O rolê do meu irmão é o seguinte, o Toninho, desde muito novo, ele era viciado em jogo, ficava jogando no computador o dia inteiro, às vezes virava à noite e dormia na aula porque tava jogando, tomou bomba na 7ª série, ele sempre foi muito inteligente, mas nunca foi um bom aluno, assim como eu, o povo acha que eu devo ter sido uma excelente aluna, não fui, até porque tenho déficit de atenção, tinha uma dificuldade enorme de prestar atenção na aula, era uma peste na escola. Mas o meu irmão, ele jogava desde os 10 anos de idade, muito, o dia inteiro jogando e tal. E aí eu conversava com a Helena, que é a minha outra irmã, e a gente falava assim, gente, o Toninho, se ele não parar de jogar... E chegou numa certa idade, eu comecei a trabalhar muito nova, eu comecei com 14, 15, num buffet de festas infantil, sendo monitora para gerar uma grana, porque meus pais, de fato, não tinham... tinham muito pouco mesmo. Minha irmã também começou a trabalhar com 15 e a gente trabalhava muito. Ia pra aula, trabalhava o dia inteiro. Eu pegava festa todo dia, trabalhava até meia-noite de monitora lá infantil. Minha irmã também trabalhando e tal. E o Toninho jogando. A gente estudava, ele jogando. A gente trabalhando, ele jogando. E aí, chegou numa determinada hora que eu falei assim, Helena, a gente vai ter que trabalhar em dobro, porque a gente vai ter que sustentar o Toninho, porque esse menino vai virar vagabundo à toa, preguiçoso, o dia inteiro jogando e tal. E a gente ali, tentando estudar e tal. Eu com uns 16 anos, eu trabalhava durante a semana, estudava, trabalhava até meia-noite. Todo dia de manhã eu pegava 2 ônibus, ia pra UFMG fazer cursinho de inglês, porque tinha um cursinho lá comunitário dos universitários, que era muito mais barato. Eu queria muito aprender inglês. Então, só que era muito trampo, porque eu tinha que acordar sábado, 5 da manhã, porque a aula era 8, até pegar o ônibus, que sábado não tem, voltar. Eu voltava pra casa cansada, ia trabalhar e tal. E a gente discutindo, Toninho não vai ser nada... Jogando. Esses anos todos jogando. Já tinham 8 anos que ele tava jogando. E Tíbia, que ainda era jogo... Eu falava, esse trem não vai pra frente e tal. Então a gente não tinha só a preocupação de se bancar nossos pais no futuro, a gente já põe na conta, nós vamos ter que bancar o Toninho e tal. E eu lá no cursinho de inglês sorpreendo e tal. E o Toninho naquele trem de TeamSpeak, né? Que você conversa gritando de madrugada, eu não conseguia dormir porque ele estava em guerra. Eu falei, que guerra? Isso é Ucrânia pra estar em guerra e tal. E não sei o que roubou meu bote. E não sei o que, eu não entendia nada e tal. E eu preocupadíssima e tal. Passou os anos, Toninho foi fazer faculdade, mudou de cidade. E aí, Toninho parou de jogar, continuava jogando. Eu falava, Helena, não vai ter jeito. Uhum. E aí os projetos, no meu caso, começaram a dar certo, que a Helena fazia também. A gente começou um pouco a evoluir na vida, Toninho jogando. Beleza. Toninho saiu, começou a fazer um mestrado na UFMG. A gente, tipo assim, Toninho, mestrado na UFMG em que ele... programação, inteligência artificial, não sei o que. Eu falei que não sei nem... Eu não consegui até explicar qual foi o mestrado do meu irmão, porque era um trem de georreferência com não sei o que de programação e tal. E aí eu tô vendo o Toninho lá no computador falando inglês fluente. Eu não tô fluente até hoje. E eu falei, gente, onde foi que eu errei? E ele acertou e tal, porque ele nem ia na aula e tal. E aí meu irmão fundou uma empresa com um colega dele do mestrado, que é um negócio que ele... meu irmão se tornou um excelente programador, mas num nível muito fera, muito crânio. Trabalha com inteligência artificial para criar soluções para o agro, fechando grandes contratos, não sei o que, nem sei explicar o que ele faz, falando inglês fluentemente. E eu falei, Toninho, como é que você aprendeu? Ele, seguinte, programar no Tibia, porque eu tinha que criar bot e tal. Inglês, no Tibia também, porque tinha as guerras, não sei o que e tal. Gerenciar equipes no Tibia, porque eu tinha
E eu falei, cara, aquilo que ele ficava jogando a vida inteira, é lógico que podia dar ruim. A gente ficava muito preocupado, tá? Um menino trancado dentro de casa e tal. O formou com competências que hoje não são acessíveis para quem, como nós estudamos na escola pública, que é programação, gestão de equipes, porque guerra era guerra, não sei o que e tal. Então você tinha que gerir seu inglês. E eu até hoje não tô ali, ó, nas aulas de avançado, penando, há 10 anos tentando aprender e tal. Então eu entendi que a escola dele foi o jogo, e de uma forma muito mais engajadora do que a escola, que os colegas dele estavam ali todos, assim como eu, dormindo em sala de aula com uma dificuldade enorme de aprender. Eu acredito que a educação do futuro vai ser mais como foi a do Toninho e menos como a nossa. Inclusive, recentemente eu conheci um empreendedor que está usando jogos para ensinar habilidades para crianças, mas é lógico que com regras, porque podia ter dado ruim também, ele podia ter ficado à toa mesmo e tal, mas foi a faculdade dele foi essa. Eu acho essa história muito legal, porque eu e a Helena, a gente estava correndo por fora, trabalhando, estudando, correndo atrás, mas ele também estava se desenvolvendo, mas de um jeito divertido, aprendendo, e deu bom, porque hoje ele tem as competências que são as mais caras do mercado. Então, a educação, de fato, não acontece só da maneira formal, ela pode acontecer de mil formas. Isso é muito interessante, e cada dia mais, e não só da questão da tecnologia, mas cada dia mais a gente vai interagir com aquilo que nos é mais comum, que a gente fica Sim. mais à vontade, que isso, da forma lúdica talvez, nos faz a gente concentrar mais naquilo e tudo. Total. Eu vou te falar uma coisa, eu estudei a minha vida inteira em escola particular, a vida inteira, desde sempre, e já fiz aqueles testes vocacionais. Nenhum nunca falou, cara, você vai pra comunicação. Nunca teve isso. Nunca teve. É um trem muito doido. E mais do que isso, nenhum nunca ia te falar que você poderia, por exemplo, apresentar um podcast, porque quando você fez o teste, os podcasts não existiam. Hoje a gente trabalha com coisas que não existiam há pouco tempo atrás. Então, a educação não... Porque a gente vem da escola de vocação. Essa teste vocacional só fazia sentido numa sociedade que ou você ia ser médico ou advogado ou outra coisa. Hoje, de 5 em 5 anos, surgem... novas... Não existe mais isso do que você vai ser quando crescer. Quando eu era pequena, não existia a expressão empreendedor social. Não existia demanda no Brasil desse tamanho para programador. Então, o mundo mudou, as profissões mudaram e as habilidades também mudaram muito. O mundo está em constante evolução. Tá. E eu tenho medo da escola, do banco escolar, não estar nessa evolução, sacou? Não tá. E aí não é um problema só da educação pública. O problema da educação pública é entregar aprendizados básicos com qualidade. Português, matemática. O problema da educação como um todo, isso inclui a educação privada, é formar os alunos para o mundo de hoje, até porque não existe mais você tá pronto, que a lógica anterior era você passa no vestibular, faz um curso, você tá pronto. A gente vai ter que aprender a vida inteira, e essas habilidades são mais desafiadoras da gente ensinar. Cara, né?